Por que pode acontecer perda de peso e refluxo de coxo? Principalmente por acidose ruminal. O animal consome pouco e ganha pouco peso, porque o consumo sobe, desce, uma montanha russa, cada dia de um jeito, né? O seu João sabe muito bem o que é isso, e aí chega lá no final o resultado não vem. Então, por último, eu vou deixar aqui alguns pontos importantes que quem está fazendo e que para você mesmo que teve o problema, dá uma olhada, dá uma verificada. O primeiro deles é o seguinte: a proporção da mistura. Ah, Marcelo, estou fazendo certo. Me indicaram fazer 85-15. Eu estou fazendo 85-15. Tá certinho a minha mistura aqui, Marcelo. Vai checar como é que você está fazendo essa pesagem. Talvez você tenha balança, talvez você não tenha. Se você está pesando por volume, por balde, eu vou te dar uma dica importante. A densidade do milho é completamente diferente da densidade do núcleo. Então, um balde de milho pesa diferente de um balde de núcleo. Esse conceito de densidade ele pode enganar muito a gente que está na lida no dia a dia. Então, vai lá, olha de novo isso, a proporção da mistura, as pesagens, quem está fazendo a mistura, que dia ele está fazendo a mistura, está fazendo correndo? Ou está fazendo antes, deixando separado? Tá certinho? Como é que você está preparando isso? Como é que você está dosando e quanto você está entregando? Então, esse é um ponto muito importante. Segundo ponto muito importante. No período de adaptação, a mistura é uma. Dependendo dos ingredientes, dependendo do seu núcleo, da idade dos animais, do peso dos animais, a mistura é uma na adaptação. Depois, na terminação, é outra mistura. Então, existe uma variação também. Outra coisa, quando começa, tem que ter um volumoso. Tem que ter uma fonte de fibra, que vai ter uma retirada gradativa até ficar só no volumoso. E esse processo, para fazer bem feito, eu tenho que aprender a ouvir os animais. Tem que passar ali todo dia, ver o comportamento de consumo, ver fisicamente como eles estão, o aspecto deles, por exemplo, assim, tá bem ou tá moado, sabe? Olhar bem o que está acontecendo esses animais aí para adaptação. E finalmente, realmente, para dar certo, precisa ter um método. Um método que vai te dar um passo a passo, desde o começo. Primeiro, os ingredientes que são mais viáveis aí para a tua realidade aí na região. Depois, combinar o manejo com a turma do trato. Como é que vai ser feito no dia a dia? Vai ser feito assim, vou misturar assim, vou guardar aqui, vou servir desse jeito. Vou fazer a mistura desse jeito. Tem um ponto importantíssimo, um truque aí na mistura que pode levar tudo a perder, né? Mas eu tenho que saber o que estou fazendo. Depois, um bom manejo de fornecimento de quantidade certa, para que o animal coma, mantenha um equilíbrio ruminal e permaneça saudável. Porque o animal que começa a ter muita subacidose também vai ter uma imunidade mais baixa, porque um monte de coisa ruim que está ali de bactéria é absorvida, porque eu tenho ruptura de integridade da membrana, eu tenho muito ácido, começa a agredir, e aí eu tenho absorção de bactérias que são patogênicas ou toxinas que são patogênicas que estão ali dentro do rumen. Muito importante nesse sistema, conhecer as toxinas e combater as toxinas que estão presentes ali dentro, como as endotoxinas, por exemplo, muito importante mesmo. E aí sim, finalmente fechar com um bom ganho de peso.